Amém. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de chegarmos à tua casa e buscarmos a tua presença, a tua face. Nós sabemos que este mundo já está condenado. Mais cedo ou mais tarde não ficará pedra sobre pedra. Porque é como o Senhor Jesus ensinou. Essa profecia está para se cumprir. E nós, meu Pai, teus servos, estamos a buscar a força, o vigor, o poder do teu Espírito para conduzir a nossa alma, o nosso ser, o nosso coração, para que nós possamos mantermos-nos firmes nessa fé. Eu sei que muitos, meu Pai, começaram bem na fé, mas os dias foram maus e vão se tornar piores. E muitas pessoas, infelizmente, começam bem, mas com o tempo deixam de olhar para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e passam a olhar para as circunstâncias. E muitos têm caído, fracassado, fraquejado. Muitos estão perdidos, meu Senhor. Nós tiramos o dia de hoje, em todo o mundo, para orar, pedir, suplicar por aqueles, meu Senhor, que um dia estiveram na fé, mas por uma razão ou por outra, abandonaram essa fé, como o filho pródigo. Foram curados, foram libertos, alcançaram bênçãos, mas quando estavam fartos, saíram, deixaram a tua casa vazia e andaram pelo mundo e perderam tudo. E o pior, a salvação. Muitos estão voltando, muitos estão retornando no dia de hoje. Então nós te pedimos, meu Pai, venha recebê-los, venha receber cada pessoa, fazendo, meu Senhor, fazendo-se presente na vida de todos os que vierem, todos os que retornarem para ti. Pois foi o que aconteceu com o filho pródigo, que vinha longe, mas quando o pai o avistou, saiu correndo ao seu encontro, e veio e abraçou-lhe. Ó Pai amado e querido, venha ao encontro do teu povo, venha abraçá-lo, porque só o Senhor para confortá-los, só o Senhor para salvá-los, só o Senhor para recuperá-los. Nós podemos orar, nós podemos pedir, clamar, mas se o Senhor não agir, o que nós podemos fazer, meu Pai? Por isso, nós te suplicamos, venha ao encontro da necessidade dessas pessoas que estão retornando. Aquelas que estão em casa, nos hospitais, nas clínicas, nos presídios, perdidas, desorientadas, aflitas, sem saber o que fazer da vida. Ó meu Senhor, envia anjos para ir ao encontro dessas criaturas e animá-las, fortalecê-las e trazê-las de volta
a tua casa, meu Pai. Porque o que nós queremos é que haja festa em toda a tua casa, em todo o mundo. A festa da volta do Filho pródigo. Eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço também que não apenas venha ao encontro do teu povo, mas, sobretudo, faça acontecer um derramamento do Espírito Santo. Derramamento sobrenatural. Porque sem o teu Espírito é impossível a gente permanecer. É impossível, é impossível. Portanto, meu Pai, nós te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem digam amém. E graças a Deus. Tome assento, por favor, em nome do Senhor Jesus. Então, deixa-me conscientizá-los a respeito do que você deve cuidar, acima de tudo. Acima de tudo. Nada há mais preciosa do que a sua alma nesse mundo. Amém? Nada. Não tem nada mais precioso. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Cada pessoa tem a sua alma. Cada um tem a sua alma. Então, por mais que eu ame a minha família, mas, sobretudo, em se tratando de alma, eu tenho que cuidar primeiro da minha alma. E você da sua. Porque a alma não morre. A alma é eterna. O corpo, a gente sabe o que acontece. Mas a alma não. E o que é a alma? Para você ter uma ideia da alma, para você ter uma ideia do que significa a alma, esse ser que você não vê a alma. Você consegue ver a sua alma? Não existe espelho que possa mostrar a nossa alma. Não existe radiografia. Não existe nada, não existe equipamento que mostre a nossa alma. Porque a nossa alma, a gente vê e sente quando sente dor. Quando você sente uma dor, é a sua alma que está a sentir dor. Quando você sente tristeza, é a sua alma que está triste. Quando você sente fome, é a sua alma que está com fome. Quando você se sente alegre, é a sua alma que sorri. Tudo que diz respeito aos sentimentos está a falar da alma. Está bem? Isso não morre. Não acaba nunca. O médico dá uma anestesia, a pessoa fica adormecida. O corpo fica insensível a qualquer coisa, não é verdade? Mas a alma está lá, não saiu. Por quê? Porque o corpo ficou anestesiado, mas a alma está lá. Quando a alma sai daquele corpo, o corpo morre. Os órgãos morrem, desfalecem. Enquanto houver a alma, o corpo está vivo. Tirou a alma, o corpo não sente mais nada. Nunca mais. Jesus veio ao mundo, não foi para salvar o meu corpo. Ele não veio ao mundo para curar as enfermidades, mas ele cura as enfermidades. Ele não veio ao mundo para trazer vida abundante neste mundo, mas ele dá a vida abundante neste mundo. Ele veio a este mundo para dar a alma dele, para resgatar a nossa alma, pela sua alma. Jesus deu a alma dele. Por exemplo, quando a pessoa
sofre por causa da traição, sofre por causa do abandono, sofre por causa de uma doença, de uma enfermidade, por causa da miséria, por causa da situação familiar, problemas familiares. Quando a pessoa sofre, quem está a sofrer? A alma. É a alma. O corpo sente, mas é a alma que está fazendo o corpo sentir. E a alma não morre. Se a alma não morre, então quando o corpo morre, para onde vai essa alma? Esse ser que sente tudo. Jesus deu a alma dele para salvar a nossa alma. Quer dizer, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como o nosso Salvador, o nosso Senhor, não é religião, não é abraçar uma igreja, uma religião, não. É abraçar aquilo que Jesus falou. Aquilo que ele disse, que está escrito na sua palavra. Quando a pessoa aceita, acata a palavra de Deus, então essa pessoa aceita o próprio Deus. É tão importante você entender isso, porque Jesus disse, aquele que me ama, não é aquele que sente amor por mim. Você não pode sentir amor por alguém que você não conhece, que você não vê, não toca, é ou não é? Sim ou não, pessoal? Como é que você pode amar alguém que você não conhece, não vê, não sente, não toca? É possível isso? Mas está escrito, amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma. É ou não é? Mas como é que a gente pode amar alguém que a gente não conhece? Como? Como? Mas quando você ama a palavra dele, você o ama. Como, por exemplo, você tem uma filha, um filho, um ente querido que você ama. Se você ama esse ente querido, você dá atenção à palavra dele ou não dá? Dá ou não dá? Você não quer fazer a vontade dele? Então, por quê? Porque você o ama. O que você quer de presente de aniversário? Eu gostava de receber isso. Isso aí, você quer atender uma vontade dele, quer dizer, uma expressão da alma dele. Isso é amor. Amém, pessoal? É esse o amor que Deus espera de cada um de nós. Não é o amor sentimento por alguém que você não vê, não toca, não sente. É alguém que você não vê. E você sabe da sua existência pela sua palavra. Jesus disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quer dizer, ouve e obedece e segue e pratica a minha palavra. Que é o que acontece entre nós, por exemplo, no caso marido e mulher. Quando a gente ama alguém, eu amo a minha mulher, eu amo meus filhos, eu amo as pessoas, eu amo vocês. Então, quando nós amamos, nós damos para vocês o quê? O que nós temos dado para vocês? Todo domingo, aqui, às quartas-feiras, o que a gente dá para vocês? A palavra. Palavra de quem? Nossa? Palavra de Deus. Então, quando a gente ama, a gente dá aquilo que o nosso sentimento, que a nossa alma sente, que é a palavra de Deus. Assim, minha amiga e meu amigo, é o amor para com Deus. Quando a pessoa ama a Deus,
ela ama obedecer a palavra dele, porque amar a palavra de Deus é fazer a vontade de Deus, é amar a vontade de Deus. Sim ou não? Sim. Entendeu? Está claro isso para você? Se você ama o seu marido, ou a sua mulher, ou a pessoa que você ama, você quer o quê? Dar para essa pessoa o que ela fala. Olha, eu gostava que você me desse isso, eu gostava. Então você quer atender porque ela falou uma coisa, ela exprimiu um desejo da sua alma. Assim também é com Deus, o relacionamento com Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente ouve a palavra dele e obedece. Isso é amor a Deus. Não tem nada a ver com sentimento do coração. É uma expressão física da nossa parte. É óbvio que vem com a palavra dele. E a alma sente isso. A alma, obviamente, atende a palavra dele. Então, eu gostava de fazer uma oração em favor das pessoas que estão aí. Você está desesperado por alguma situação. A sua alma está a sofrer. Sua alma está sendo penalizada por alguma situação, dificuldade, problema, seja uma situação de saúde, um problema econômico, seja um problema sentimental, familiar, qualquer que seja o problema, a sua alma está a sofrer. E você quer ajuda, você quer que o Espírito de Deus venha conduzir a sua alma. Assim como o nosso espírito conduz o nosso coração, o Espírito de Deus quer conduzir a nossa alma, conduzir o nosso coração, conduzir os nossos sentimentos, para que nós não venhamos errar e venhamos ser abençoados. Você quer a nossa ajuda, você quer, você crê, então venha junto do altar para receber o que você está a buscar. Eu estou aflito, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. Eu tenho estado perdido nos meus pensamentos. Eu já fui de uma igreja, eu já fui da fé, mas eu abandonei, eu me desiludi. Enfim, você tem as suas razões porque um dia saiu, se afastou, mas você está de volta, então você é bem-vindo, muito bem-vindo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, feche os seus olhos, por favor. Pensa, concentra os seus pensamentos nas promessas de Jesus. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha que promessa, que palavra. Palavra que vem ao encontro da sua alma. Palavra que vem ao encontro da sua angústia. Palavra que vem ao encontro de você que achava que você ia ser julgada quando viesse hoje aqui. Palavra que atende a qualquer necessidade que haja dentro de você, na sua alma. A sua alma. Não diga nada agora, em o nome do Senhor Jesus. Pense apenas nessa palavra. Jesus disse:
o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Senhor Jesus, nós não estamos vendo o Senhor, nós não estamos a sentir o Senhor, nós não estamos a tocar no Senhor, mas nós cremos nessa palavra, nessa promessa. O Senhor disse: o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, essas pessoas estão aqui juntas do altar, e também aquelas que nos assistem em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, onde quer que a pessoa esteja ligada, sintonizada nesta transmissão direta, mas tem estado sofrendo, tem estado sofrida, está a sofrer neste momento. Há um desespero nessa alma. E não há remédio que salve a alma. Não há lenitivo para a alma. Não há tranquilizante para a alma. Não há calmante para a alma, sonorífero para a alma, nada disso. Só a tua palavra, Senhor Jesus, traz alívio para a alma. Por exemplo, esta palavra: o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então essa alma crê na tua palavra, crê nesta palavra. Ela crê nesta palavra. Ela acredita nesta palavra. Essa criatura, meu Senhor, está aqui porque creu. Ela não veio sem ter sido movida por ti. E tu disseste: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se o Senhor não nos lança fora de maneira nenhuma, então vem agora aqui, meu Senhor, sobre essa criatura e sobre essa criatura que está nos assistir nessa transmissão em direto, e faça atender a sua aflição. Eu não sei qual é a aflição dela, eu não sei a dor que ela está a sentir, eu não sei o que está a se passar com ela, mas o Senhor sabe, assim como ela também. Ó Espírito Santo, eu te peço, venha ao encontro dela, agora mesmo. Mostra que o Senhor é o mesmo, que o que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. O Senhor nunca, nunca, jamais vai esquecer da tua promessa. Então, cumpra-se a tua palavra na vida dessa pessoa que crê. Em o nome do Senhor Jesus. Fale, amiga e amigo, com ele, baixinho, só para ele. Talvez você nem queira falar, pronunciar palavra alguma, mas lá dentro de si você exprime os seus pensamentos, suas dores, seus queixumes. Fale com Deus aí, porque Ele ouve você tanto quanto ouve a mim. Ele ouve todos os que o invocam na sinceridade. Fale com Ele do jeito que você sabe. Só você sabe aonde está doendo. Só você sabe aonde está a sofrer. Então, fale com Deus aí. Fale com Ele da sua dor, do seu problema, das suas angústias, das suas angrúrias. Fale com Ele, em nome do Senhor Jesus. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz, o seu clamor. Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. Então clama você agora. Só você sabe o que está a se passar
dentro da sua alma, dentro do seu coração. Só você e mais ninguém. Pode falar com Ele. Ele ouve a sua voz. Mesmo não merecendo, mesmo sendo pecador, não importa. Ninguém é livre de pecados, de falhas, de erros. Todos erramos, todos falhamos, mas Ele disse: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Você, amiga e amigo, que quer se aproximar do altar, que quer colocar esse coração machucado, ferido, atormentado, você quer colocar esse coração no altar, entregar para Jesus a sua alma, então venha, aproxime-se do altar, traga o seu coração ferido, doente, enfermo, do jeito que ele estiver, e coloque-o no altar. Coloque-o no altar, porque aqui está o médico da alma, aqui está o médico do coração, que trata de todo e qualquer tipo de dor, de sofrimento, de angústia da alma. Jesus está pronto para ouvir a sua oração. Fale com Ele, fale do jeito que você quer, do jeito que você sabe, não tenha acanhamento, ninguém está a ouvir o que você está a falar, cada um está cuidando de si mesmo, então não fique com timidez, não, fique à vontade. Se você quiser chorar, fique à vontade, chore. Se você quiser falar mais forte, mais alto, fique à vontade, mas rasga a sua alma, rasga o verbo com Deus, fala: eu estou cansado de sofrer, eu tenho estado cansada de sofrer, parece que o Senhor não existe, parece que as minhas orações não batem no teto e voltam e caem no chão, eu não sei o que acontece, parece que o Senhor nunca me ouviu. Minha amiga, meu amigo, talvez você tenha trazido aqui esta manhã esse clamor: poxa, quantas vezes eu já te pedi, quantas vezes já falei contigo e o Senhor não me ouviu, o Senhor não me ouviu. Mas eis que você está aqui agora, e está aqui porque Ele trouxe você, Ele ouviu você. Pode alegrar o seu coração, porque Ele ouve você aí agora, e Ele conforta você, Ele faz você crer que Ele está aqui. Você não vê, você não sente, você não toca, mas você tem certeza que Ele ouve a sua voz. Então, receba o abraço do Pai, receba o caloroso abraço do Pai. Ele aceita você do jeito que você está. Ele aceita você do jeito que você está. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Ele aceita você assim. Então, fale com Ele aí, em nome do Senhor Jesus. Ele ouve você, minha amiga, meu amigo. Jesus ouve a sua oração. E o Espírito Santo, o Espírito dele, confirma isso dentro de você agora. O Espírito Santo confirma dentro da sua alma que Ele ouve a sua oração. Então fique à vontade, fale, coloque tudo para fora, diga tudo que você quer falar, tudo, não deixe nada lá de fora. Coloca todo o pacote de problemas, de situações difíceis, de desânimo, de tristeza. Você foi afligida, traído, mas Ele entende você. Aleluia. A palavra que se cumpre, a palavra que faz acontecer,
Abra o entendimento do teu povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Olha, você vai se sentar, porque nós vamos agora falar do que Deus tem tocado para falar com vocês. Amém, pessoal? Como é que está você a sentir? Está bem? Graças a Deus. Paz? Tem paz? Então agora você está preparado para receber a palavra de Deus. Graças a Deus. Muito bem. Jesus chamou os discípulos para ensiná-los, falar sobre os dias que nós vivemos hoje, falar dos dias que o mundo passa. Os discípulos, quando estiveram com Jesus, quiseram mostrar o templo que foi construído por Salomão e reconstruído depois por Herodes, o templo bonito, templo de ouro por dentro. E os discípulos falaram para Jesus: olha só, Senhor, está vendo? Que coisa maravilhosa esse templo, essa casa. Então Jesus disse para eles: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Isso aconteceu por volta dos anos 30 da era cristã. E quando foi na era 70, 40 anos depois, mais ou menos, realmente Roma entrou em Jerusalém e derrubou o templo. Queimou tudo, destruiu, não ficou pedra sobre pedra. Se você for em Jerusalém, você não vai ver o templo, nem as pedras do templo de Salomão você vai ver. Você vai ver lá muralhas que cercavam Jerusalém, mas não vai ver as pedras que foram edificadas, que foram construídas, que estavam lá edificando o templo, sustentando o templo. Então a palavra de Jesus se cumpriu. Mas Jesus não queria falar só apenas isso, não. Ele queria deixar os seus discípulos, seus seguidores, cientes do que viria no final dos tempos. E ele fala o seguinte, ele diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele disse para os discípulos: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Aí alguém diria: mas isso a gente sempre ouve. O mundo sempre esteve em guerra. Em todo o tempo, em todas as eras, sempre houve guerras e mais guerras. Mas Jesus não estava falando dos tempos de antes, não. Estava falando agora dos dias finais, referindo-se ao final dos tempos. No final dos tempos, ele diz assim: ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dirão eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está falando dos tempos atuais,
dos dias atuais. Porque nunca se ouviu, nos tempos de outrora havia muitas guerras e falava-se muito de guerra. Havia sempre invasões de terras, etc. Mas agora, quando se fala de guerras, não está se falando de uma guerra local. Está se tratando de uma guerra global, uma guerra mundial. Antigamente, aqui mesmo na Europa, muitas guerras aconteceram, não é verdade? E lá na África e também em outros lugares. Mas agora está se falando de guerras mundiais, ou de guerra mundial, em que envolve o poder atômico. Uma bomba matou quantos milhões de pessoas na época que os Estados Unidos jogaram a bomba lá em Nagasaki, lá no Japão? Quantos milhares de pessoas morreram? Uma bomba, só uma. Numa cidade, acabou com uma cidade. Em outra cidade, acabou com a cidade. Depois as pessoas continuaram morrendo por conta das epidemias que vieram, por causa da bomba. Mas agora as bombas são infinitamente mais violentas, mais mortais do que foram usadas lá naquela altura. Então nós já estamos ouvindo, hoje todo mundo, eu já ouvi falar que os governos já estão se preparando o povo para guardar comida, é isso? É verdade ou não é? Olha, vocês devem ter um kit de sobrevivência, não é isso? Então nós temos... Está todo mundo em polvorosa, porque ninguém vai ter paz. Porque a guerra vai se estendendo, ela vai crescendo, ela vai se tornando mundial. E é óbvio que não vão ser milhares e milhares, como aconteceu no passado, não, mas serão milhões e, com certeza, bilhões de seres humanos que vão perder a vida. Os que têm dinheiro estão armando, estão construindo casas subterrâneas. Não é isso? A coisa está ficando o quê? Feia, muito feia. E ninguém está a pensar no bem-estar alheio. Cada um está puxando a brasa para a sua sardinha. Sim ou não, pessoal? Ninguém está pensando em ninguém, senão apenas em si próprio. Há um egoísmo muito, muito grande em toda a terra. Cada um puxando a brasa para sua... Cada um querendo salvar a sua própria pele. Jesus fala sobre isso. Ele diz assim, olha... E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então essas guerras que estão sendo planejadas e que certamente vão acontecer, está todo mundo se armando para isso, todo mundo está se armando para isso, o povo europeu está se armando para isso, não é verdade? Mas não só o povo europeu, mas agora também lá na América do Sul também está. Em todos os lugares, na Ásia, enfim. Não falta lugar onde haja rumores de guerras. Porque o nosso Senhor Jesus está às portas. Ele diz... Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Todo mundo vai se levantar contra todo mundo. E haverá fomes e pestes.
pestes nunca vistas estão acontecendo hoje, e terremotos em vários lugares. Tudo isso que a gente está assistindo são sinais do final dos tempos. Sinais. Quando a humanidade vai sofrer, vai ser penalizada com a mortandade. Não só com a mortandade, mas com a fome. Não só com a fome, mas com as pestes, doenças, enfermidades, Ninguém vai ser de ninguém. Ninguém vai cuidar de ninguém. Cada um vai procurar salvar-se a si próprio. Mas Jesus disse: todas estas coisas são apenas o princípio das dores. Tudo isso vai ser o princípio das dores. Você vai ver, mas o mundo está acabando. Não, não está acabando, não. É o princípio das dores. O princípio das dores. Mas, aí você pergunta, mas e Deus? E Jesus? E a nossa fé? E a minha religião? E a minha igreja? Preste atenção. Antes que aconteça toda essa confusão em toda a terra, aqueles que se mantiverem fiéis, firmes na sua fé com Jesus, estes serão arrebatados. Serão arrebatados. Sabe o que significa arrebatamento? Sabe o que significa? Arrebatamento é o seguinte: nós estamos aqui agora, nesse momento. Suponhamos que aconteça um arrebatamento aqui agora. Então, muitas pessoas desaparecem. Desaparecem. Acabou. E fica outras tantas pessoas. Essas pessoas que desaparecem, elas são tomadas pelo próprio Deus. Elas são levadas pelo próprio Senhor Jesus. Ele as arrebata. E você não vai mais saber nada a respeito daquelas pessoas que foram. Mas aqueles que ficarem, estes vão sofrer, com certeza, as consequências de todo o desastre, das dores que vão vir sobre a face da terra. É algo que não se tem, digamos assim, palavras para exprimir o grau de dor, de tormento, de tortura que vai ser. As pessoas arrebatadas, que serão arrebatadas, elas vão desaparecer. Por exemplo, acontece o arrebatamento agora, você não vai me ver mais, você não vai ver. Talvez você veja só a minha roupa aqui. Ó. Se você for arrebatado, a sua roupa fica por aí. Você é tomado. Amém, pessoal? As pessoas vão ver a sua roupa, mas não vão ver você mais. Você vai ser removido antes que venha o dia da destruição. A Bíblia fala que muitas pessoas vão buscar a morte e não vão achar a morte. Elas vão ficar aqui sofrendo, gemendo durante um grande período. Quem vai sofrer? A alma ou o corpo? A alma. A alma vai sofrer. Então, essa tem sido a esperança daqueles que entregaram suas vidas para Jesus. Não é entregar suas vidas para uma igreja, para uma religião, não. Não são aqueles que estão seguindo a um pastor ou um bispo, não. É aqueles que estão a seguir o Senhor Jesus
de acordo com a sua palavra. Não a religião, nenhuma religião, mas o que está escrito aqui. Aqueles que têm colocado a sua fé na palavra de Deus, estes vão ser poupados, eles vão ser arrebatados, vão desaparecer. As crianças inocentes vão desaparecer. Então os pais vão ficar desesperados, vão buscar os seus filhos, não vão encontrar. Porque as crianças vão desaparecer. Isso chama-se arrebatamento. Mas os que ficarem, esses vão sofrer os tormentos que está profetizado na palavra de Deus. Agora, cabe a você a decisão de aceitar ou rejeitar o que está aqui prometido. Eu aceitei e eu aceito. E é por isso que nós pregamos o Evangelho. Nós ensinamos as pessoas, falamos de Jesus. Todo santo dia a igreja está com as suas portas abertas e tem pastores, auxiliares, obreiras, obreiros que estão aqui para atender as pessoas, falar, orientar, orar por elas, etc. Nós estamos fazendo a nossa parte. E Deus, obviamente, está honrando a sua palavra, porque é a sua palavra, não é a minha palavra, não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Mas é como nós falamos, cabe você aceitar ou rejeitar aquilo que está escrito. Porque quando Deus fala, acontece. A palavra dele não volta vazia, está escrito. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Deus é o Deus de amor. Amém? Ele é um Deus de amor. Ele ama. Mas o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. Agora, cabe a nós aceitar o que Ele fez por nós ou rejeitar. Só isso. Isso é uma decisão pessoal de cada um. Amém, pessoal? Deus nos deu o livre direito de decidir a nossa vontade. Deus não criou robôs, nem os anjos. Os anjos foram criados com o direito de aceitar ou não a soberania de Deus. Então, quando o anjo principal se rebelou contra Deus, ele teve o direito de se rebelar contra Deus. E ele se rebelou. E mais a terça parte se rebelaram também e foram expulsos da presença de Deus. Mas os demais continuam lá. A mesma coisa acontece com o ser humano. Quando nós temos um filho, o nosso filho, enquanto está sob a nossa direção, a nossa palavra, a nossa educação, eles obedecem. Mas depois que eles crescem, você tem o controle deles? Por quê? Por quê? Porque eles têm a cabeça deles. Eles têm a escolha deles. Ou eles aceitam obedecer, ou eles querem rejeitar ou rejeitam a obediência. Então, nem nós temos o controle dos nossos filhos, não é assim? É ou não é? Assim também é Deus. Deus não obriga ninguém a coisa alguma. Ele dá a palavra dele, ensina, ele orienta. Quem tem juízo obedece. Quem não tem, vai fazer o quê? Vai sofrer as consequências. Hoje, a gente colhe os frutos daquilo que nós plantamos ontem. Ou não é? Não é assim? Sim ou não? Você plantou, você vai colher. Quer você seja bom ou mal, justo ou injusto,
Aquilo que a gente planta, hoje, amanhã a gente vai colher. Então Deus lhe dá a palavra dele. Agora cabe você aceitá-la ou rejeitá-la. Então, nós gostávamos de fazer uma oração para as pessoas que diziam assim: ô bispo, eu não tenho certeza da minha salvação. Se Jesus vier hoje, se ele arrebatar as pessoas, eu não vou, porque eu não tenho tido comunhão com ele. Eu tenho rejeitado, eu tenho feito a minha vontade, eu tenho escolhido andar no meu próprio caminho. Mas, diante dessa palavra, eu decido entregar a minha vida para Jesus. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vontade para Ele, eu entrego a minha alma, a alma que tem sofrido muito, eu entrego para Ele, eu me rendo a Jesus. E eu peço que Ele venha me perdoar. Ele me perdoa? Perdoa. Perdoa agora. Se você quiser, venha à frente para receber esta oração. A oração de entrega. Você quer entregar a sua vida para Jesus. Você não vai vir aqui agora para pedir ajuda. Ora pela minha mãe, pelo meu filho. Ore pelo meu pé que está doente. Não. Você vem aqui para entregar a sua alma, para render a sua alma. Meu Deus, eu venho para entregar a minha alma para Ti, para dar a minha alma para Ti, para dar o que é mais precioso que eu tenho, que é a minha alma. Se você quiser, então vem aqui agora, para que então todos os teus pecados sejam banidos e você seja mais uma pessoa a entrar no reino de Deus. O reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra Ti, que é contra Ti, ó Pai de amor. Minha alma pede, Minha alma pede a Tua alegria. renova em mim, Renova em mim o Teu amor, ó meu Senhor. em nome do Senhor Jesus, meu Pai. As pessoas que estão à frente, as pessoas que vieram à frente, manifestam o desejo de seguir os Teus passos, de colocarem a sua vida no altar e a partir de agora seguir a Tua palavra, a Tua voz, a Tua direção. Não seguir uma religião, mas seguir a Tua palavra. Meu Senhor, perdoa, lava os seus pecados, meu Pai, lava dos seus pecados, limpa, purifica essa criatura. Falas ter agora, neste momento, meu Senhor, a paz do perdão dos seus pecados. Falas, meu Pai, sentir neste momento a alegria da Tua salvação. Dá-lhes a alegria da salvação. Escreva seus nomes no livro da vida. Garanta-lhes, meu Senhor, a salvação que o Senhor tem garantido para nós, Teus servos. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós entregamos essas pessoas nas Tuas mãos. Que quando elas voltarem para os seus lugares, comecem a viver a partir de agora uma vida nova. Uma vida completamente rendida, entregue nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, agora você que está aqui à frente, presta atenção.
Você tem Bíblia? Você tem Bíblia? Tem Bíblia? Tem a Bíblia? Então, meu caro, aqui está o manual de vida. Amém? Aqui está o manual de vida. Siga essa palavra e você vai arrebentar. Amém? Siga essa palavra. Obedeça essa palavra. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Entendeu? Sim. Ele tem que garantir, ele é obrigado a garantir o que está escrito. Se é a palavra dele, tem que acontecer na sua vida. Amém? Então, enquanto você ouviu o conselho de A, B ou C, você se deu mal. Mas agora, a partir de agora, você não vai ouvir o conselho de ninguém, a não ser do próprio Deus. Amém, pessoal? Amém. Aí você vai ler a Bíblia, talvez você diga assim, puxa, mas eu não entendo a Bíblia, bispo. Como é que eu vou ler a Bíblia? Eu não entendo. O que você precisa entender, Deus vai explicar para você. Amém? É assim. Nem eu entendo toda a Bíblia. Eu tampouco entendo toda a Bíblia. Mas o que eu preciso entender para a minha vida, Ele, Deus, revela. Amém? E Ele vai fazer com você. Ele fez comigo, faz com você também. Amém, pessoal? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Se você não tem a Bíblia, se você quiser depois, você pode adquirir uma Bíblia. O pastor vai estar com você. Ele vai falar sobre isso. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós temos a palavra de Deus para oferecer, quer dizer, para todas as pessoas que desejam adquiri-la. E daqui a pouquinho nós vamos colocar à sua disposição. Amém? Para que você tenha e medite de dia e de noite, para que você não venha errar nas suas escolhas, nas suas decisões. Veja, tudo que o Espírito Santo fez até agora foi uma preparação para você recebê-lo, para você tê-lo dentro de si. Você se entregou, você deu a sua vida a Jesus, não deu? Deu ou não deu? Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir manter essa entrega. Você não vai conseguir manter a sua salvação. Ninguém consegue. Sem o Espírito Santo não dá. Por que muitos caíram, desistiram? Faltou o Espírito Santo. Então, se você diz assim, olha, bispo, nunca mais eu quero abandonar Jesus. Eu nunca, desde que eu me converti, talvez você diga, graças a Deus eu tenho estado firme, porque o Espírito Santo tem te sustentado. E você tem que continuar constantemente a buscá-lo. E nós vamos fazer isso agora. Você que não tem o Espírito Santo, não recebeu ainda, o desejo maior de Deus é que você receba. Senão, você vai sair daqui e daqui a pouco acontece uma situação e você não vai suportar. Então eu quero, neste momento, convidar todos que querem o Espírito Santo, querem receber o batismo. E se você já recebeu, você vai poder, então, adorar a Deus, porque você já tem o Espírito dele. Mas quem não recebeu, tem essa oportunidade hoje. Você quer o Espírito Santo? Quer recebê-lo agora, neste momento? Amém. Então, fiquem de pé que nós vamos fazer isso. Se você quer, não recebeu ainda o Espírito de Deus, vem aqui perante o altar. Pode chegar aqui, porque você vai receber hoje. Inclusive, você que está a retornar hoje para a casa de Deus, o maior presente que Ele tem para si é o Espírito dele. Você vai receber o Espírito Santo. Deus vai estar dentro de você. O Espírito Santo vai descer sobre a sua vida para guiar os seus pensamentos. Aí você vai ler a palavra dele e vai entender. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo vai iluminar a sua cabeça, vai iluminar a sua mente e você vai poder ter todo o entendimento. Agora faça o seguinte, na hora de pedir o Espírito Santo, você tem que falar com o Senhor Jesus o seguinte, olha, o Senhor prometeu que me daria o Espírito Santo. É a tua palavra. O Senhor falou que se um filho
pedir para o pai o pão, o pai não vai dar pedra. Se pedir peixe, não vai dar uma serpente. Se pedir ovos, não vai dar escorpião. Então, o Senhor disse, assim também, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. É pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Mas não é pedir de qualquer forma. Não é pedir o Espírito Santo como se você estivesse a pedir a solução de um problema. Não, não. Pedir o Espírito Santo é quando você tem uma sede de tê-lo. Sabe quando a pessoa está com muita sede e que ela vai e pega o copo com água e bebe com vontade? Porque uma coisa é você beber água sem sede. Você bebe, você sabe que não pode ficar sem água, então você bebe, igual no tempo frio. Se não tomar cuidado, a gente não bebe água. É ou não é verdade? Quase não bebe a água, porque está frio. Mas nós temos que lembrar e beber, porque precisamos. Mas quando você está com sede, e você vai beber a água fica saborosa. Você bebe com prazer, por causa da sede. Então, tem aquelas pessoas que quando vão buscar o Espírito Santo, elas falam de uma maneira tão frágil, fraca, tão... Por quê? Porque elas até pedem, mas não há um desejo profundo de receber o Espírito Santo. Então não recebe. Agora, quando você coloca a sua alma e você diz assim, meu Deus, eu abri mão de tudo, de todas as minhas vontades, perdoei quem eu tenho que perdoar, se não perdoou, perdoe, porque não tem como receber o Espírito Santo com mágoa. Quando você busca de toda a sua alma, você recebe. Amém? Então, feche os seus olhos e o Espírito de Deus descerá aqui agora. Meu Senhor Jesus, desde o princípio da reunião até agora, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos falar da Tua volta, desses finais de tempo. E quem é que vai suportar? Quem é que vai resistir ao princípio das dores? Quem é que vai suportar as tribulações, senão aquele que tem o Espírito do Senhor, meu Pai? Se Ele não vier, se o Espírito do Senhor não vier, então, meu Pai, nós não teremos condições, essas pessoas não suportarão, nenhum de nós poderá suportar, senão pelo Teu Espírito. Então desça agora, desça sobre o Teu povo agora, Espírito Santo. Desça sobre o Teu povo, desça sobre a Tua igreja neste momento, desça sobre essa pessoa aqui agora, meu Pai. Porque se ela sair daqui sem o Teu Espírito, se ela for para casa sem o Espírito Santo, e ela porventura passar por uma tentação, ela não resistirá. Se ela passar por uma luta, ela poderá não aguentar, não suportar. A salvação que ela recebeu nessa manhã, porque ela deu a vida, então ela está salva. Mas como manter essa salvação, se ela não recebeu o Espírito Santo? Então vem agora, ó Espírito Santo, venha sobre o Teu povo. Peça, minha amiga, meu amigo, pode pedir o Espírito Santo agora. Pode pedir o batismo com o Espírito Santo. Pode pedir, você que tem sede, você que diz, olha, é o que eu mais quero na minha vida, que eu mais desejo. Eu sei que Deus tem muitas bênçãos, mas eu não quero agora pedir bênção alguma, a não ser a maior, a bênção das bênçãos, que é o Espírito Santo, a verdadeira bênção para a minha vida. Então peça aí agora o Espírito do nosso Pai. E se você quer recebê-lo e quiser vir ao altar para pedir, você pode fazer isso agora. Pode fazer isso, minha amiga, meu amigo. E você que já tem o Espírito Santo, então
você pode adorar ao Senhor Jesus aí agora, porque hoje também é um dia de adoração ao nome do nosso Pai. Ele quer ser adorado pelo seu povo, Ele quer ser santificado pelo seu povo. Então fale agora palavras de louvor e adoração ao nome dEle, e receba o fortalecimento, a renovação para a sua alma. O Espírito do nosso Senhor vem agora sobre si, sobre a sua vida, e fortalece a sua alma agora, e renova o seu coração agora. Receba neste momento o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Receba-o agora, você que está em casa, no presídio, no hospital, aí mesmo onde você está, receba o Espírito do nosso Senhor Jesus, e Ele alegrará a sua alma, alegrará o seu coração, e Ele trará paz para si. Receba-o agora, em o nome do nosso Senhor Jesus. Você deu a sua vida a Ele, então você tem direito de ter o Espírito Santo, não porque há merecimento, nada disso, mas você deu a sua vida. Então receba agora o Espírito do nosso Pai, receba a plenitude dele agora. Ó meu Senhor Jesus, venha neste momento atender o teu povo. O Senhor mesmo mandou pedir o Espírito Santo, o Senhor mandou pedir, então nós pedimos o teu Espírito aqui agora, nós pedimos a presença do Senhor aqui agora dentro dessa pessoa, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Mas Senhor, é maravilhoso saber que o Senhor está aqui, mas se o Senhor não habitar dentro desta pessoa,